Fala, minha gente linda, minha gente cantante, bem-vindos ao nosso canal aqui, o mais cantante do YouTube. Vamos falar de canto, de técnica vocal? Vamos falar de alguns níveis aí, os que você vê o cantor ali, o seu ídolo no palco, e aqueles que você não vê. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal aqui, ativar o sininho das notificações para saber tudo em primeira mão. Ó, se fizer sentido para você, compartilha esse vídeo que vai ajudar muitos cantores por aí. Galera, quando a gente vê os nossos ídolos aí, as nossas cantoras, os nossos cantores que são referências, a gente vê eles no palco, lindos, cantando, aquela interpretação, a gente se emociona, a gente arrepia, não é verdade? Mas isso é o que todo mundo vê, a arte pronta ali no palco. O que será que tem por trás daquilo tudo? Será que as pessoas nascem prontas para o palco? Será que esses cantores aqui a gente ama? Eu, por exemplo, Beyoncé, sou apaixonada. Lady Gaga, meu Deus. Sara Beatriz, quem conhece Sara Beatriz? Uma das maiores cantoras atuais do gênero gospel no Brasil. Vocês conhecem? Mulher canta pra caramba. Entre tantos outros cantores que a gente gosta aí, que a gente vê, se emociona, arrepia, tenta fazer igual, quer fazer igual, mas por que que a gente não consegue fazer igual? Uma vez, um aluno meu falou assim: será que eu consigo cantar igual o Dimesh um dia? Dimesh, um dos mais virtuosos cantores do globo terrestre. Eu falei para ele assim: olha, se você tiver aí 12 horas diárias de dedicação em música, em técnica vocal, em canto, ter constância aí no treinamento com seu vocal coach, entre outras tantas coisas, eu acho que você consegue chegar ali no lugar que o Dimesh tá. Ele falou assim: caramba, 12 horas por dia. Galera, sim, muitas vezes é por aí o treinamento e estudo de música. 8 horas, 12 horas. Lembro quando eu estava fazendo preparo para o meu concerto de formatura em canto lírico. Eu passava horas e horas estudando, além de técnica vocal, estética de repertório, gênero musical, história da música, treinos mil funcionais ali diariamente. Diariamente. Além da minha professora de canto, Poliana Alves, que me orientou em todo esse processo. Foram anos, anos, anos de preparo do repertório da minha formatura. 2 anos. Vamos entender essas camadas aqui? Então, o que a gente enxerga ali no palco? O canto bonito, a interpretação, a emoção, a presença de palco. Mas o que vem logo em seguida que já a gente precisa dar uma apurada no olho ali para poder enxergar, para poder fazer sentido no nosso estudo de canto? Entenda que cantores ensaiam. Eu venho de banda baile. A gente, cada vez que pegava um set list, ensaiava algumas vezes na semana. Eu precisava chegar com essas músicas prontas para colocar a voz com a banda e no ensaio treinar a prática de conjunto. No ensaio, você não tira tom de música. Você tem que fazer isso antes, porque senão vai empatar todo o trabalho de prática de conjunto que é necessário na hora que você vai pro estúdio. E eles são horas, dinheiro, horas. Ali, alugar um estúdio é grana que a gente está investindo para ensaiar, né? Então, chegue com isso pronto, né? Mas para entender de tonalidade de música, será que é uma iluminação? Eu acho que não é bem uma iluminação, precisa de um trabalho prévio aí. Mas vamos entender. A gente tem a dinâmica do ensaio, da prática de conjunto, né? A gente tem estudo de repertório. Ah, eu tenho um evento numa igreja. Será que é o mesmo repertório de um barzinho? Não, a gente tem que fazer essa análise, né? Aonde essa música vai ser compartilhada. Muitos também sabem já da importância do aquecimento vocal, né? O aquecimento vocal, ele evita lesões, isso aí já é fundamental para que você faça aquecimento vocal. Ele evita fonotraumas, ele coordena melhor a sua respiração, a sua fonação, as pregas vocais. Ele pode, com eficiência, coordenar ajustes de ressonância lá no seu trato vocal. Então, o aquecimento é importante. Porém, o que muitos não sabem é que aquecimento não traz melhoria técnica. O aquecimento te deixa a ponto de bala para performar, né? Ele vai elevar a temperatura ali das estruturas responsáveis pela fonação na sua laringe, vai te deixar com uma respiração costodiafragmática abdominal eficiente na hora de cantar. A gente tem que entender que a voz é um sistema complexo, que a respiração impacta no trabalho das pregas vocais, que impacta no trabalho do trato vocal e vice-versa. O aquecimento é para isso, te preparar
para a demanda da performance, da cantoria. Tem mais coisa num cantor de alto rendimento do que só aquecimento vocal. Outra coisa que muita gente acredita é que para cantar precisa de dica de canto, precisa de macete. Será que um grande cantor se faz por dica, macete, ficar rolando ali, ó, os shorts do YouTube e esse exercício é bom, isso aqui, eu não sei se é por aí o caminho. Eu acredito que não seja por aí. Será que uma grande cantora, por exemplo, como a própria Lady Gaga, será que ela se fez com dicas no YouTube? Será? Será que um sistema tão complexo quanto a voz, quanto o corpo humano, se faz só de dica? Vamos descer mais um pouquinho nesse iceberg? Vamos descer mais uma camadinha? A verdade é que nós, cantores, a gente precisa ter clareza de estéticas e gêneros musicais. O que é isso, gente? O que caracteriza a estética, o modo interpretativo e de orquestração, por exemplo, de um rock, de um metal ou ainda de teatro musical? Quais são as características estilísticas para cantar um gospel? Quando esse gospel é pentecostal, será que é a mesma estética de um hino protestante? A gente precisa ter clareza. Como é que são essas sonoridades? Como é que é a orquestração dessa música? Um samba, uma bossa nova. A gente precisa de estudar gêneros musicais. A gente precisa de traçar ali uma escuta ativa do que a gente está realmente ouvindo, né? Quais são os modos de fonação que esse cantor utiliza, as dinâmicas, como é que é a orquestração? Tem guitarra, tem duas guitarras? A verdade é que o cantor, ele está dentro de um discurso musical que não é só ele, tem uma orquestração em volta. Por exemplo, uma banda de jazz tem uma determinada orquestração diferente de uma banda de samba. Assim como uma orquestra de teatro musical tem outra orquestração completamente diferente do que uma bossa nova com banquinho e um violão. Então é importante a gente colocar no nosso estudo a estética e o gênero musical que a gente se propõe interpretar, né? E a partir desse estudo, a gente vai começar a refinar o tipo de ornamentação que eleva a interpretação daquele repertório. Por exemplo, melisma, que a gente ouve muito em R&B, a gente ouve muito melisma, que a gente ouve em alguns subgêneros da música gospel. Caberia melisma, por exemplo, numa bossa nova? Será que caberia? Não, tira de contexto completamente, né? Um iodel, quando é que eu coloco um iodel para trazer determinada dramaticidade para a narrativa musical que eu estou cantando, né? O belting, cabe belting em tudo? As sonoridades de belting cabem em todos os gêneros musicais? Gente. Estão camadas aí, são camadas nesse iceberg, são camadas. Eu não tô aqui para te desmotivar, ao contrário, para te falar a realidade, né? Que há um caminho seguro, o caminho do estudo de verdade, né? Entre outras temáticas, a gente precisa entender que o canto é um instrumento melódico. A gente está cantando melodias, linhas melódicas, baseadas em escalas musicais, baseados em arpejos, em saltos melódicos, intervalos melódicos, né? Então a afinação é muito importante. O estudo de escalas, o estudo de intervalos musicais, ter clareza disso, vai te trazer um referencial que vai te guiar na afinação e também, além disso, entender que a música ela está dentro de um espaço de tempo. Então, a duração das notas é muito importante. O estudo de ritmo é muito importante. Por quê? Ali a gente tem um discurso que é melódico e a voz está fazendo muitas vezes a melodia principal, é o instrumento principal dentro de uma canção. A gente tem a estrutura rítmica, que é o tempo de execução de cada nota, a duração de cada acorde. E aí, falando em acorde, a gente tem uma estrutura harmônica também, que a gente tem que cantar por cima, respeitando aquela progressão harmônica. Então, estudar a percepção melódica, rítmica e harmônica é fundamental para um cantor. Para além disso, quando a gente pensa em dinâmicas vocais, é muito importante que a gente
tenha um estudo direcionado para desenvolver o nosso legato, que é a capacidade de ligar as notas e aí a frase musical ter um sentido mais fluido. Ou se ainda essa frase musical precisar de dinâmicas mais estacatas, notas mais curtas, para depender da ornamentação que a gente está fazendo, também ter essa coordenação motora de fazer estacatos. Isso é muito importante. Isso tudo, gente, é sobre dinâmicas vocais. A música é dinâmica, ela não pode ser monótona. Então, você enriquece de timbres quando você pensa em fraseios, quando você pensa em modos de fonação, quando você tem essa clareza desses conteúdos, né? Eu sei que nessa camada também existem um monte de nomenclaturas em canto. Nomenclaturas que muitas vezes confundem a cabeça de quem está estudando. Ai, será que isso é voz de peito? Ah, isso aqui é mix? Isso aqui é voz de cabeça? A gente precisa ter clareza dessas nomenclaturas. Porque, de fato, a voz, ela vai ser produzida na sua garganta, na sua laringe. Então, não existe ipsis literis, voz de peito. Não existe uma voz produzida no peito. Isso diz respeito ao que você sente de vibração corporal e que nem é regra geral. Muito provavelmente nem todo mundo sentirá notas graves na região de peito. Isso é sensação de ressonância, de vibração do som. A voz, ela sempre será produzida na sua garganta, resultado da vibração das pregas vocais, né? Voz de cabeça, os agudos acontecem em voz de cabeça? Também não, isso é metáfora. Então, é preciso a gente ter clareza anatômica, onde a voz é produzida, fisiológica, como ela funciona, e acústica, porque no final disso tudo é sobre resultado sonoro. Então, muito cuidado com termos. A nomenclatura em pedagogia vocal, em ciência vocal, ela não é unanimidade, ao contrário, é um terreno espinhoso. É preciso você ter direcionamento com clareza a partir de como o sistema vocal funciona. Não tem como você sair fora de estudo de anatomia, fisiologia da voz. Cuidado com metáforas, muito cuidado. Uma quarta camada aí, que aí todo mundo quer cantar lindo, mas ninguém vê que existe um sacerdócio por trás, uma rotina diária de treino miofuncional, pensando que a voz é um corpo. Esse corpo precisa de condicionamento físico vocal, e isso vem muito do estudo das ciências vocais, isso vem muito do estudo de pedagogia vocal e até mesmo do entendimento da fonoaudiologia, que cantores são atletas da voz e usam a voz em alto rendimento, diferente de um falante normal. A gente faz ajustes de trato vocal diferentes do da fala. A gente tem um manejo de ar muito diferente de um falante. A gente faz níveis de pressão muscular lá na garganta muito mais intensos, a depender do gênero musical que a gente está cantando, do que um falante normal. Então precisa de treino para o condicionamento da voz cantada, treino miofuncional, de função muscular para as estruturas respiratórias, e aí a gente está pensando nos músculos inspiratórios. Para as estruturas expiratórias, a gente está pensando nos músculos da expiração, a ancoragem corporal que a gente vai fazer, muitas vezes com ativação do reto abdominal, do assoalho pélvico, do dorsal, dos intercostais. E a gente está falando do corpo como um todo, né? De musculaturas estriadas esqueléticas. Lá na laringe, internamente, a gente tem pelo menos 5 músculos também estriados esqueléticos que respondem ao estímulo de treinamento. Então, a gente faz treinamento também para essas estruturas. E, para além disso também, lembra que para cantar, a gente vai cantar às vezes um I, não com essa embocadura mais fechadinha e horizontalizada. A gente vai cantar um I, com a forma do E, com uma posição de língua diferente do I falado. Então, para isso, a gente precisa fortalecer músculos como a língua, músculos como o palato glosso, responsável por os ajustes tão importantes quanto da meia cobertura, para cantar um belting mais intenso, mais robusto. Então, isso faz parte. Diariamente é necessário que você faça treinos miofuncionais que atendam à demanda do seu repertório.
Só com essa constância você chega no condicionamento vocal, que é o que te leva para o palco e te traz qualidade do primeiro show que você faz na semana até o último show que você faz na semana. Da primeira música que você canta no seu show até a última música. A qualidade sonora da sua voz tem que ser a mesma. Isso é sobre condicionamento vocal, aguentar o baque do palco, aguentar o baque do repertório. Se você não aguenta, você está com essas habilidades aquém. E isso, essa rotina aí faz parte do cantor de alto rendimento. Você precisa entender também nessa quarta camada o seu perfil vocal. Você tem um perfil vocal mais tenso, você canta mais com mais intensidade sonora, você cansa mais rápido, você só dá conta de cantar forte. Você precisa fazer um treino miofuncional para esse perfil mais tenso, que é completamente diferente do perfil vocal oposto, que é o frouxo, que é aquela voz mais frágil, mais delicada, mais passiva, que não tem tanta intensidade de som. É completamente díspare o treino do perfil vocal tenso para o frouxo. Ou será que você tem um perfil vocal misto e desorganizado, que tem um comportamento na região dos seus graves e tem um outro comportamento na região dos seus agudos? Como é que você faz? Você faz algum tipo de hiperfunção de língua? Você tem uma nasalidade excessiva? Você precisa entender, ter clareza disso. Porque um cantor que entende que tem uma nasalidade excessiva e ele vai para o outro caminho, que é o caminho do trabalho com o palato glosso, que é justamente a estrutura articulatória que regula os níveis de nasalidades da voz, ele vai conseguir resolver essa situação de um timbre nasal demais, que pode justamente gerar uma hiperfunção, por conta da nasalidade exagerada, responde com uma laringe alta e responde também com fechamento de prega vocal exagerado. Outro fator muito importante que a doutora Mara Belal traz para a gente, das maiores fonoaudiólogas do Brasil, é com relação à flexibilidade da laringe. As laringes andam muito duras. Por quê? Porque cantores acham, né? Quem começa a estudar canto ou quem trabalha intuitivamente, acredita que não precisa de desenvolver, por exemplo, um registro agudo, né? Uma, entre aspas, uma voz de cabeça, como a gente diria na tradição do canto clássico. E precisa, gente. Quando a gente faz um trabalho de voz de cabeça, região média da nossa voz e a voz grave ali, a gente está trabalhando diferentes posições da laringe. A laringe corre na medida em que a gente faz um estudo de agudos, médios e graves, pensando a nossa voz como várias notas musicais ali, como num teclado musical. Então, a gente estimula essa flexibilidade de laringe mais alta, mais média, mais baixa. Isso traz flexibilidade. Do treinamento também de canto vem a resistência vocal, do treino miofuncional, vem a coordenação respiratória. Então são todos os ingredientes que têm que fazer parte da rotina diária do estudo de canto, no que diz respeito a esse instrumento musical ser um instrumento biológico. Essas musculaturas, elas vão responder na medida em que há um estímulo correto dentro de uma janela de tempo. Então, não é do dia para a noite que se constrói uma voz, né? Porque a gente tem ali toda uma questão de adaptação a essa demanda imposta de exercícios e treinamentos em canto. Uma última camada que quase ninguém estuda, mas que é fundamental para você ter clareza da produção da voz cantada é a anatomofisiologia da voz. Eu já falei sobre isso, né? Quais são essas estruturas anatômicas? Pulmão, costelas, musculatura das costas, musculatura que ancora essa respiração, né? As musculaturas do pescoço, as que estão lá na sua laringe, onde é abrigada as pregas vocais. É importante você entender isso. Com isso também você percebe se você está fazendo uma tensão de cervical. Quando você tem esse conhecimento anatômico, você também consegue entender quando é que você está fazendo um peso a mais lá na sua língua. A sua língua está conectada na sua laringe. Então, como você alonga uma língua corretamente, como você mobiliza, como você ajusta para que o sistema trabalhe em equilíbrio. Como que você trabalha diferentes embocaduras? É a partir do conhecimento anatômico e fisiológico. Tudo isso, gente, tudo isso vira som.
Então, entender a acústica vocal é muito importante. Lembrar que vogal é timbre. Vogal é timbre. As vogais, elas têm diferentes cores de som, fazendo uma metáfora, né, com um timbre. Então, você escolhe fazer um A mais nasal, cantar mais ou cantar mais ou cantar mais é só a partir do desenvolvimento da própria percepção, do autoconhecimento da sua voz, né? Do autoconhecimento desses 3 subsistemas que produzem a voz. O respiratório, que é a energia aerodinâmica, que fará as pregas vocais vibrarem a partir do momento que elas fecham, e toda essa mobilidade articulatória de eu vou abrir minha mandíbula mais, menos, eu vou fazer um lábio mais oval, vou fazer uma embocadura mais de Belter's Bite, como uma mordida na maçã, eu vou elevar meu palato, eu vou colocar mais brilho na minha voz, como é que eu vou fazer constrição de faringe para colocar mais brilho no meu som? Entender também que nosso instrumento, na medida em que ele é biológico, a gente tem que cuidar melhor da nossa saúde, do nosso estilo de vida, dos nossos níveis de estresse, cuidar do sono. Muito importante, um sono de qualidade. É no sono em que a gente vai realmente concretizar o que a gente aprendeu musicalmente, tecnicamente, mas também é no sono que as pregas vocais irão descansar. É importante o repouso para nós cantores também. Gente, cuidar muito daquilo que a gente chama de psicodinâmica vocal, que é as nossas emoções, como elas estão, a nossa mente está acelerada, a gente tem alguns entraves com relação a traumas, a medos, a inseguranças. A gente resolve boa parte deles quando a gente tem certeza do que a gente está fazendo. Isso serve para a música, serve para o canto, serve para qualquer tipo de coisa que você vai aprender. Eu tenho clareza do que eu estou fazendo, eu terei segurança em executar. Eu estudei com direcionamento, então eu tenho segurança em executar. Entender isso. Isso não é magia. Isso tem que fazer parte do seu dia a dia. Só se constrói um verdadeiro músico, e cantores são músicos, a partir dessas práticas diárias de estudo que são interdisciplinares, pelo que vocês viram até agora. E entender que isso, com o tempo, se tornará mais automático. Acredite, eu hoje, quando eu me monto para cantar, eu não preciso mais pensar em qual tipo de respiração que eu farei. Tá automático. Até para falar. Eu faço um apoio, um suporte aéreo para falar, que dirá em cima do palco, que eu vou usar minha voz em alto rendimento. Eu não preciso pensar mais para elevar o meu palato mole na minha cobertura, já está em mim. Para fazer um ajuste de língua, já está em mim. Mas porque eu faço isso há muito tempo. Então eu automatizei. Não existe magia em nada que você queira fazer com excelência. Existe uma disposição de tempo e de investimento com direcionamento.